Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à meditação online. Meu nome é Daphne e hoje estou aqui com vocês para falar sobre essa Sahaja Yoga, esse método de meditação incrível, maravilhoso, criado por Shrimata Jinevara Devi, que é muito simples, mas nos transforma profundamente. Por isso é sempre uma grande alegria poder compartilhar isso com vocês. O tema de hoje, inclusive, é o motivo por trás dessa transformação, qual é a força motriz dessa transformação, e ela é uma energia que se chama Kundalini. Nós vamos conhecer mais sobre ela, desmistificar um pouco, quais são as propriedades da natureza, como despertar a Kundalini. Mas antes disso, eu queria dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez, você que nunca meditou, não se preocupe. Você não precisa ter nenhuma experiência prévia para participar desse nosso programa, muito pelo contrário, ele é voltado para os principiantes. Então a gente vai introduzir os conceitos básicos da Sahaja Yoga, a meditação é toda guiada, toda conduzida, para você não se sentir perdido, tá bom? Mas mesmo assim, caso algo fique confuso também, relaxe, a gente vai dar os caminhos para você conhecer mais sobre a Sahaja Yoga, os nossos cursos Brasil afora. Bom, dito tudo isso, gostaria de pedir a vocês para ficarem bem à vontade, se acomodem, vamos tentar desfrutar ao máximo desse nosso encontro virtual. É importante a gente se sentar confortavelmente, porque os desconfortos eles acabam prejudicando a nossa atenção. É importante que você elimine todas as fontes de distração, celular, ou se você estiver fazendo alguma outra coisa, eu recomendo que você pare e procure ficar aqui no momento presente, porque tudo isso é um exercício meditativo. Desde já. A hora que a gente chegar de fato na meditação, a sua mente vai estar mais preparada se você manteve sua atenção pura e não fragmentada entre mil coisas. Eu garanto para vocês, o mundo vai continuar girando, mas você precisa investir algum tempo, alguns minutos no seu crescimento interior, porque é isso que vai te preparar para todo o resto, para os desafios, para as dificuldades, para tudo. Então, vamos ter essa consciência de que a gente precisa sim cuidar do nosso interior, da nossa espiritualidade, e que é algo necessário e merecido. Então, sente-se confortavelmente. Se tiver com sapatos, pode tirar. E vamos começar aqui. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a Kundalini, mas existe uma aura de mistério sobre essa energia. Existem textos antigos escritos sobre ela, algumas confusões conceituais também, mas de forma bem resumida, em todo ser humano, em cada um de nós, existe uma energia espiritual que é sutil, e ela é arquetípica, ela é feminina, e ela é localizada no nosso osso sacro, um osso triangular que fica na base da coluna. Em sânscrito, que é uma língua sagrada, essa energia feminina se chama Kundalini. Kundal significa espiral, né? Significa que ela está enrolada. E ini é o sufixo feminino, então uma tradução livre seria uma energia enrolada em si mesma, mais precisamente em 3 voltas e meia. Quando a Kundalini desperta, e é isso que a gente vê nessa foto, a Kundalini de várias pessoas desperta, ela sobe pela nossa coluna vertebral e vai passando pelo centro de energia, os chakras, e ela finalmente emerge na área da fontanela, uma área óssea que era a moleira nos bebês, essa parte bem macia na cabecinha dos bebês. E quando a Kundalini passa, atravessa a área da fontanela, então nós sentimos uma brisa fresca, suave, como se tivesse uma fonte aqui, como se ela estivesse jorrando de uma fonte. E olha que não por acaso esse osso tem o nome de fontanela,
justamente porque vem do francês antigo fontanelle, que significa pequena fonte. Então, as dicas, as indicações estão nas próprias palavras, nas designações, elas não são um acaso. Bom, a Kundalini, ela é algo muito grandioso. Ela é o reflexo do poder do amor divino dentro de nós. Esse mesmo poder que é a fonte de toda a criação, que criou e coordena esse universo que funciona num padrão tão belo, tão harmonioso, né, da menor partícula atômica até a mais complexa força de vida. Esse mesmo poder, ele reside dentro de nós sob forma da Kundalini. Por isso que é dito também que o homem foi feito à imagem de Deus, é um espelho de Deus. E por que a gente não tem esse conhecimento aqui no Ocidente? Bom, primeiro porque a yoga surgiu na Índia. Desde milhares de anos atrás, santos e sábios se dedicam a desvendar todos esses mistérios da espiritualidade. Isso foi muito bem catalogado lá. Mas mesmo lá, o conhecimento sobre a Kundalini, isso Sri Mataji nos explica, ele era mantido em segredo pelos praticantes da yoga. E só eram transmitidos de forma muito restrita de guru para discípulo. Mas essa energia, ela é referenciada, existem referências sobre ela das mais diversas culturas e tradições mundo afora. Já começa aqui, os antigos, eles se referiam a esse osso onde residia Kundalini, esse osso na base da nossa coluna, como sacro, né? O sacro. Sacro, a gente sabe, significa sagrado e deriva do grego antigo hierion osteon, que é o osso sagrado. No Egito Antigo, esse osso também era considerado sagrado, especial, e ele era associado à divindade Osíris, que era o deus da ressurreição e da agricultura. Eu não coloquei aqui, mas se a gente pensar o símbolo da medicina, e antes da medicina surgir da alquimia, ele consistia em duas serpentes envolvendo um cálice, também nessa forma espiral. Isso também é uma representação velada da Kundalini. Mas assim, tem muitas e muitas obras antigas que retratam a espiral da Kundalini, pinturas sagradas, referências literárias. A gente podia passar horas falando sobre isso. Tem um livro escrito por um Sahaja Yogi sobre isso, inclusive. Mas agora basta a gente saber que esses registros indicam que, mesmo que a gente nunca tenha tido acesso a esse conhecimento antes, no decorrer da história as pessoas sempre foram guiadas, ainda que de forma inconsciente, por esse poder da Kundalini. E aí, depois que a yoga foi trazida para o Ocidente, né, assim começou a haver uma confusão. Algumas pessoas acreditam que o despertar da Kundalini é perigoso, que ele pode trazer consequências, mas Shri Mataji corrigiu esses equívocos. Ela nos mostrou que o despertar da Kundalini ele nunca é perigoso, ele nunca é prejudicial. Como ela nos diz, a Kundalini é a nossa mãe espiritual, então ela está esperando há anos, há muitas vidas, para que ela possa despertar. E como uma mãe nunca faz mal ao seu próprio filho, da mesma forma a Kundalini, que é uma mãe divina. Pelo contrário, ela vai nos nutrir, ela vai nos proteger e o único interesse dela é que a gente alcance o nosso pleno potencial evolutivo. E para que isso aconteça, para que a gente evolua, é preciso que a Kundalini desperte. Quando ela desperta, ela vai passando os nossos chakras porque assim, normalmente ela está adormecida, ela fica aqui parada, a gente não acessa esse potencial. Mas quando ela desperta, ela faz um movimento ascendente, ela passa pelos nossos centros de energia, que estão aqui, são plexos nervosos ao longo da coluna vertebral e na cabeça, e ela desperta as qualidades inatas inerentes a cada um desses chakras, a sabedoria, a criatividade, satisfação, a segurança, o senso de coletividade, o perdão e a integração. Então, o que Shri Mataji nos trouxe foi justamente a possibilidade de despertar as
a Kundalini de forma espontânea, sem esforço, e fazer com que ela nos dê a realização do si. A realização do si, na verdade, ela é o nosso desejo mais puro, o nosso desejo adormecido, é o tesouro que a gente está procurando. A gente procura em todos os lugares, mas a gente nunca olha dentro de si. Porque a gente quer conhecer a nossa real essência, que é o nosso espírito, que reside aqui no nosso coração. Quando a Kundalini sai da sua morada no osso sacro e ela alcança o nosso espírito e se reúne a ele aqui no sétimo chakra, então nós nos tornamos finalmente integrados, finalmente em completa união e harmonia. É isso, esse é o nosso anseio mais legítimo. E quando isso acontece, o despertar da Kundalini, ela nos conduz a um estado de meditação. E aí, nesse estado de meditação, o nosso espírito ele se manifesta na nossa atenção. Uma atenção que é silenciosa, que é calma, porque a meditação ela consiste em ficar em consciência sem pensamentos. A gente se desapega dos nossos pensamentos, mas não só, também das nossas emoções. E aí a gente experimenta uma alegria, uma paz muito diferente de qualquer coisa que a gente já tenha experimentado na vida. É uma paz serena, uma paz plena. Ela não está condicionada a nenhuma conquista externa, também não é um estado de euforia, é muito diferente. E ela existe dentro de cada um de nós para ser experimentada. Como a gente disse, a Kundalini cuida de nós como uma boa mãe, então a partir do momento que ela desperta, ela vai trabalhar incessantemente para que os nossos chakras sejam limpos, nutridos, regenerados. Como a Shri Mataji nos explica, e ela vai dizer isso na palestra que a gente vai assistir daqui a pouco, a Kundalini ela tem as propriedades semelhantes ao fogo. Primeiro porque o fogo sempre queima para cima, né? Ele faz um movimento vertical. E porque ela elimina tudo que é impuro sem se contaminar com aquela impureza. Então, a gente pode imaginar que é como um feixe de luz ou como uma corda com milhões e milhões de fios e quando ela encontra energia estagnada, ou negatividade, ou obstruções, os famosos bloqueios, como a gente diz aqui no jargão da Sahaja Yoga, ela vai queimar aquilo. Por isso que quando a gente medita, às vezes a gente sente um calor nas mãos, nada muito desconfortável, mas isso indica o trabalho da Kundalini. Quando a gente começa a meditar, quando a gente recebe a nossa realização do Si, apenas um ou dois desses fiozinhos conseguem passar por todos os chakras sem encontrar nenhum obstáculo e chegar no topo da nossa cabeça. Mas com a meditação diária, assim, com o hábito da meditação, mais e mais fios da Kundalini vão subindo, e eles vão fortalecendo a nossa conexão, a experiência da nossa meditação, ela vai se tornando cada vez mais profunda. E aí não tem limite para os estados de consciência que a gente pode alcançar. A profundidade e plenitude desse estado depende só de como a gente vai conseguir limpar esse corpo sutil e permitir que a Kundalini chegue com força e pujança no nosso sétimo chakra, Sahasrara, que é onde acontece a nossa união do nosso si individual com esse poder onipresente do amor divino. Então a Kundalini, na Sahaja Yoga, nós a chamamos de mãe, porque ela é um reflexo dessa figura maternal arquetípica da mãe divina, e o espírito é o reflexo do pai, né, que é a testemunha da criação. Quando esses dois aspectos se unem, nós nos tornamos novamente uma personalidade integrada. Mas é por essa razão, por essa natureza que a Kundalini tem, que nós a chamamos de mãe. E a meditação é muito dirigida à Kundalini. A gente pede a ela que ela nos dê as qualidades que a gente precisa, que ela nos limpe, que ela nos purifique. Em momento algum, a Kundalini ela interfere no nosso livre-arbítrio. É por isso que a Sahaja Yoga ela difere de outras práticas da meditação, em que as pessoas sofrem uma hipnose ou elas são controladas por outros seres ou entidades. Não, na meditação nós estamos plenamente conscientes. Nós somos o nosso próprio mestre, em total controle de nós mesmos. E
As afirmações são uma manifestação do nosso livre-arbítrio, que é muito importante, é o que dá valor a qualquer passo da nossa evolução espiritual. Aqui essa foto, né, uma foto que milagrosamente capturou a Kundalini de várias pessoas juntas meditando, e a gente vê que ela se assemelha a uma luz ou ao fogo. Ela tem essas propriedades que queimam, que purificam, que transformam. Então, meditar nada mais consiste em permitir que a Kundalini faça esse trabalho, faça esse papel. Se a gente não senta para meditar, isso não acontece. É um desperdício do potencial dessa energia. Porque antes ela só despertava individualmente, quando um guru que, a duras penas, com muita penitência e meditação, conseguiu alcançar o despertar da Kundalini, ensinava ao seu discípulo, que também passou pelo mesmo ciclo de renúncia, de penitências para alcançar aquilo. Hoje não. A consciência coletiva da humanidade amadureceu a tal ponto que chegou o momento desse despertar acontecer coletivamente. Mas a gente precisa valorizar isso, cultivar isso a partir do momento que a gente recebe o despertar da nossa Kundalini, que é o que acontece quando quando a gente obtém a nossa realização do Si. A gente precisa cultivar isso adotando o hábito da meditação diária, porque a meditação ela só acontece na prática, na nossa consciência. Você ouvir outra pessoa te falando sobre isso não faz você experimentar aquilo, ela tem que ser uma experiência em primeira mão, individual. Não pode ser um relato de uma terceira pessoa ou uma projeção mental. Ela é um fenômeno que tem que acontecer dentro de você. Mecanicamente, a Kundalini tem que despertar, ela tem que atuar nos chakras, ela tem que chegar ao seu Sahasrara, você tem que permanecer em meditação para que a sua consciência alcance o silêncio, o estado meditativo, e a partir daí você evolui. É nesse estado de consciência sem pensamentos que a gente evolui. Pode parecer difícil às vezes, porque a nossa mente é um turbilhão, né? Mas é possível. Existe um intervalo entre um pensamento e outro, que às vezes é só uma fração de segundo, que se expande, que se amplia. E é claro, existem milhares de técnicas na Sahaja Yoga que Shri Mataji ensinou para a gente limpar os nossos chakras e isso ficar mais fácil. A gente carrega muita coisa, a gente tem muitos problemas, a gente tem bloqueios em vários chakras, o nosso estilo de vida, o nosso passado, a nossa família, tudo interfere no estado dos nossos chakras, do nosso corpo sutil. Por isso, a Shri Mataji mesmo, ela trabalhava incansavelmente nas pessoas que iam às palestras, aos programas públicos que ela dava. Ela passou décadas fazendo isso, ela trabalhava pessoalmente cada buscador que ia até ela, trabalhando as vibrações, trabalhando os chakras, removendo os bloqueios, ensinando as técnicas. E cabe a nós fazermos isso agora. A gente tem que fazer isso por nós mesmos, cada um é responsável por limpar esse equipamento tão maravilhoso que nós temos. E aí as coisas começam a fluir, porque todas as habilidades espirituais, as qualidades já existem dentro de nós. Elas só estão ocultas, elas só estão obscurecidas por todos esses problemas. Às vezes não é nem culpa nossa, né? Inclusive a gente tem que se libertar desse sentimento de culpa. Às vezes a vida nos impôs isso, demandou muito de nós, mas enfim, o que quer que seja, qualquer que seja o problema que você tem, existe uma cura, uma solução para ele. Essa cura está dentro de você. Primeiro você tem que despertar a sua Kundalini, é como se fosse acender o interruptor da luz, aí você consegue olhar a situação dentro de você, porque a Kundalini também nos dá esse autoconhecimento. A gente vai ver após a meditação como ela permite que na nossa consciência a gente saiba o que está acontecendo dentro de nós, dentro do nosso corpo energético. Então a gente olha dentro de nós, a gente vê quais são os problemas, a própria Kundalini vai corrigi-los, porque a Kundalini é um poder, uma força de regeneração, de restauração, de cura. Por isso que ela está no símbolo da medicina, né? Por que haveria uma espiral, uma serpente em espiral no símbolo da medicina? Porque a espiral é a cura, é o princípio da cura, e ela remete à nossa Kundalini. Então ela mesma vai fazer isso, a gente vai auxiliá-la de alguma forma, com as nossas afirmações, que reverberam dentro de nós, que são a expressão do nosso livre-arbítrio.
com técnicas que usam os elementos da natureza. Isso você vai aprender melhor nos cursos regulares da Sahaja Yoga. Um contato com a natureza, com a Mãe Terra, técnicas que envolvem água, o gelo, o fogo, tudo isso vai ajudar a corrigir os desequilíbrios dentro de nós. E depois a gente consegue o objetivo final, que é ficar em meditação, ficar em união com Deus e elevar a nossa consciência. Bom, é algo muito profundo, né? Não é algo banal, de fato, mas a experiência é muito suave, muito tranquila, como vocês vão ver. E antes da gente partir para a parte prática, nós vamos assistir a uma palestra de Shri Mataji sobre a Kundalini. Essa palestra tem só o áudio e a legenda. Infelizmente não tem o vídeo de Shri Mataji falando, mas ela é tão assim apropriada para o nosso tema de hoje que eu não poderia deixar de passar. E a gente precisa então ter um pouco de atenção, assistir com um pouco de atenção, mas se você tem alguma dificuldade para ler a legenda ou para compreender os conceitos, não se preocupe. Como eu já disse, a Sahaja Yoga não é uma atividade mental. Shri Mataji também trabalha a gente em muitos níveis vibracionais que a gente não tem nem ideia. Então relaxe, só ouça, absorva. O que você tiver que absorver, você vai absorver, então não fique preocupado. Ou não é uma aula. Mas é importante que desde já a gente adote a postura meditativa, porque já inicia, assim, desde a palestra de Shri Mataji já se inicia a nossa meditação. A gente coloca as duas mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. Vamos nos sentar, manter a coluna ereta, né? Uma postura, assim, não muito rígida, mas também não muito relaxada. Então você se senta, se encosta no encosto da cadeira, mas ao mesmo tempo tenta relaxar os ombros, os braços. A meditação é algo sem esforço, a palavra Sahaja significa sem esforço. Tudo isso acontece espontaneamente dentro de nós, a gente não precisa dar nenhum comando mental. Então, adote essa postura mais receptiva. Agora nós vamos receber energia divina. Nós vamos deixar ela fluir. Nosso papel é só deixar ela fluir, com o mínimo de interferência possível. Respire fundo por alguns instantes. E vamos assistir a palestra de Shri Mataji. Today I told you about Kundalini. And that Kundalini is the pure desire within us. That manifests or is awakened to give us our self-realization. Means the desire is only fulfilled when you get your self-realization. Otherwise it is not manifested. It is just dormant. It is still residual. It has created the whole within us. But until and unless you get self-realization, unless and until you become one with your spirit, you have not achieved the manifestation of this power, which will go on making you run and run and run, thinking that you have not yet achieved or you have not found out your way. It will be there all the time, sleeping, but giving you a feeling of vacuum. So this power must be made to manifest. But when it manifests, what's it? What happened? Why, let it be. Let it be done. Come. What happened? Come here. What happened? Huh? So right.
All right? Yes. Good. Now one has to keep quiet, all right? Then this power has got certain qualities. The first quality it has got, this is urdhva, means it goes against the gravity. It goes against the gravity. You see, a thing rises. It doesn't go down. So, a person has to be aspiring, by nature. If a person is not aspiring type, the Kundalini doesn't rise. Because like, you see, when food passes down our stomach, it presses the sides of the intestines. By that, these movements of going down takes place. You see, Mata? So when the Kundalini starts pressing on the sides of the chakras, she creates a feeling of throwing it higher and higher. So the chakras bounce it upward. All the heavy things all go down. But the Kundalini rises higher and higher and higher because it is like fire. Fire never burns downward. It always burns upward. She looks also like fire. And she has the capacity of fire within her. The fire has a capacity to purify and to burn off whatever can be burnt off. It purifies the things which it cannot burn and burns off the things which are inflammable, which can be burnt off. Come along, come forward. So the quality of fire that exists in the Kundalini burns off whatever is useless. Like in our house, we find all the useless things. Then we take them in the garden and burn them. Finished. Once for all they are finished. So when the Kundalini rises, she also burns off all useless things. All your useless desires, your useless ideas of action, all sorts of useless accumulation of feelings and egos and every sort of a nonsensical thing that is in between. Everything is burnt off by fire because they can be burnt. They are not eternal by nature. They are not eternal by nature. They are temporarily there. All that is temporary, she burns off. And that's how she enlightens the spirit. Because spirit cannot be burned by anything. But this burning is so beautiful that it burns off all that is bad, stagnating, all that is polluting, all that is a disease, and cools down the system. It is very interesting to see how this power of fire becomes a cool breeze. But in the science also you find that electricity can give you hot breeze or cool breeze. You can transform from one to another. But there is no ultimate for these things. They are always reversible. Supposing something becomes a magnetism, you can always convert into electricity. Electricity can always be converted into magnetism. But Kundalini is such a thing that once she burns off everything that is there, that's how you get heat.
because she's burning. But when she cools down and becomes cool, then she is not reversible. That's why it is a living process. Living process is never reversible. All dead processes can be reversible. But anything that is reversible, now supposing you are grown up, you cannot become a little baby. Whatever you may try. You may have any number of operations, you cannot become a baby. Now you are grown up. Now you are modern, overdeveloped. You may try anything to become a primitive person, you cannot. You just cannot. Whatever you may try, that will be all very artificial. You may just feel that you have become primitive by wearing some sort of a dress, by feeling that, oh, now there's no modernism in us and now we have become very, very subdued. Nothing like that. It is curable but not reversible. But it's a living process. So Kundalini within us expedites the living process within us of our evolution. So the power of Kundalini is to purify. She purifies us like fire. She doesn't purify us like water. Surprising. She doesn't purify us like water. Now water, what does the water do? Water never burns off anything. But it dissolves certain things. It can take in something within itself. See? It can contain some of the dirt within itself. Supposing you put a color in the water, it assumes the color. But Kundalini does not assume the color. She burns her. Do you follow my point? So if you have anything wrong within you, she'll burn it off. But she'll not absorb, she's pure. She cannot absorb those things into her that will pollute her. She cannot be polluted. This quality of fire, say for example if you put fire, gold in fire, silver in fire, you can purify it. The pure form comes. That's how you know. But if you put gold and fire in water, nothing will happen. At the most you can wash them from outside. But in and out you cannot do it. So outwardly you can do with other things. But with Kundalini you do in and out. The face also looks beautiful, as if some glazing has taken place on the face. A new, bright face. It's not sallow, neither it is horribly burning, nor is it pale and ugly looking, but it becomes radiant, radiance. That's what Kundalini gives you. It looks also as if a molten iron. Have you seen molten iron? Pillar of, supposing you take a pillar of iron and heat it to a point where it starts showing, you see, copper, every color in it. Copperish and all sorts of color you see. See, the golden, copperish and all that. You see, like a furnace. But very silent. Very silent. It works out. Now the sound of Kundalini, I have told you in one of my lectures, how it creates sound. For example, at Vishuddhi, it creates the sound of all the vowels that are in Sanskrit language. The English vowels are very few. Sanskrit language are a, I, u, ru, lulu, ai, o, ah. These are the sounds that Vishuddhi we can see. She creates sounds on all the chakras.
But when she comes to Navi, it becomes a Vani. Vani means information, coded information. That's the nearest we can say. Coded information. First it is the Paravani, which you don't hear. When it rises from the Kundalini point, means Muladhara Chakra, and Muladhara, then it is not heard. There is no sound. When it comes to the stomach, the Paravani starts. Then it comes into the center, where in the heart always you hear it Madhyama, where you can hear it lap, tap, lap, tap, lap, tap. Just like heart. Properly. With the stethoscope you can hear it. Then it comes to Vishuddhi, it becomes a witness, means Pashyanti, the one who sees. You might have noticed yourself when you are caught up in Vishuddhi, you feel the thing going on here. But here she sees. Then this sound, which is the sound with which we speak, when it comes to the throat, it becomes Vaikhari, it says. This is even before the Kundalini is there, the Vani, the coded information, the language, which is first only coded, becomes decoded here. It is called Vaikhari, which talks. But after realization, the Kundalini enlightens the Vani, as it enlightens everything else. Because of that enlightenment, your mantras become enlightened. And that's how, when you say a mantra, it is effective. It's lighted. Before this, any mantra said has no meaning. It's just ordinary Vani, just like any ordinary person. So it is called as the mantra which is Jagrut, awakened. So a mantra which is Jagrut cannot be created out of a mantra which is not enlightened. Like if you have, say, a earthen pot or an earthen thing like this, or this one as it is, and you have all the oil and everything there, still it won't give light till it is enlightened. In the same way, the mantra is nothing, it's just a dead pot. Unless and until it is enlightened by Kundalini, it is from ordinary Vani, which cannot give you enlightenment, and which cannot give enlightenment to the mantras. And that's why these mantras have no meaning at all. A person whose spirit is enlightened and his Vani is enlightened, such a person, whatever he says comes true. Whatever he asks for happens. Even before he says something, the desire within us, which is the Paravani, which is the coded information of the desire you have, becomes enlightened. And that's how you get the result. Suddenly you get something, you said, oh, I have struck the jackpot. And mother has done it. That's how it works. The whole system works out this way of Kundalini. Depois dessas profundas palavras de Shri Mataji, não resta mais nada a ser dito. Mesmo que a gente não tenha compreendido alguma coisa no nível intelectual, nosso espírito compreendeu, nosso inconsciente compreendeu. Vamos traduzir essas palavras agora em uma experiência. Vamos convidar a nossa Kundalini a se despertar, conforme Shri Mataji nos ensinou. Feche os olhos, as mãos ficam voltadas para cima,
encostadas sobre as pernas, se apoiando nas pernas. E mantenha os olhos fechados durante a meditação, o tanto quanto possível. Vamos respirar apenas para ancorar a nossa atenção no momento presente. Você puxa o ar o máximo que conseguir, mantém no pulmão, depois solta bem devagar. Vamos repetir esse processo por 3 vezes. A meditação é muito simples, a gente vai posicionar a mão direita em alguns chakras no lado esquerdo do corpo, fazer as afirmações correspondentes. Primeiro, coloque a mão direita no lado esquerdo do peito. Você pode sentir o seu coração batendo. Se perguntar à nossa Kundalini: Mãe, quem sou eu? Em verdade, quem sou eu? E com esse conhecimento que nós adquirimos, com essa revelação que nos foi dada, nós vamos afirmar: Mãe, eu sou o Espírito. Mãe, eu sou puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora leve a mão para o lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro, vire a cabeça um pouco para o outro lado. E aqui para permitir a passagem da Kundalini, porque existe um grande obstáculo aqui, que é o sentimento de culpa. Então, para permitir a passagem da Kundalini, nós vamos afirmar: Mãe, eu não sou culpado de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Apenas afirme, não precise pensar em nada, em nenhuma situação específica, apenas afirme: Mãe, eu não tenho culpa de nada. A mão sobe para a testa, a gente inclina a testa para frente. E aqui da mesma forma, para a gente permitir que a Kundalini passe por esse sexto chakra que é muito intrincado, a gente tem que afirmar de todo o coração: Mãe, eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Agora nós subimos a mão para o topo da cabeça, e essa é a afirmação mais importante. Faça uma massagem, faça uma pressão
E vamos expressar o nosso desejo puro por receber a realização do Si. Como isso não pode ser forçado, então nós temos que pedir. Por 7 vezes, peça: Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Ao terminar, abaixe a mão e mantenha os olhos fechados. Veja como você se sente por dentro, se você está mais leve, mais despreocupado. Deixe os pensamentos passarem. Se os pensamentos insistirem, diga: isso não, agora não. Então eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Gentilmente, vamos sentir as vibrações. Coloque a mão direita no topo da cabeça, mas mantendo uma distância sem encostar. E veja se você sente uma brisa fresca saindo aqui, do topo da cabeça, da região da fontanela. Uma brisa que vem de baixo para cima. Procure com a mão direita, depois abaixe a mão direita e procure com a mão esquerda. Abaixe a mão e preste atenção nas suas mãos agora. Veja se uma mão está quente ou pesada, uma mais que a outra. Se tem peso, pontada, formigamento em algum dos dedos. Ou se você sente simplesmente a brisa fresca fluindo nas suas mãos. Como o Shri Mataji nos explicou, o calor é o resultado dessa atuação da Kundalini que se assemelha ao fogo, ela está limpando os nossos chakras. Quando esse processo de limpeza é concluído, nós sentimos o frescor, o calor se transforma em brisa fresca. Essa é a manifestação da Kundalini. Mas as sensações não são aleatórias. Cada dedo, cada parte da mão representa um chakra. Se existe calor no chakra que
no dedo que corresponde a determinado chakra, significa que a Kundalini se deteve ali para remover algum bloqueio, uma negatividade, uma energia estagnada. Isso é um mapa, é o diagnóstico que a gente precisa para conhecer o nosso corpo sutil. Mas para a gente crescer nesse estado, a gente precisa continuar meditando em casa. A gente precisa adquirir o hábito da meditação. E é muito simples, basta que pela manhã, por 5, 10 minutos, você se sente, medite, e à noite, antes de dormir, a mesma coisa. Você pode repetir as afirmações que nós fizemos aqui hoje, elas são sempre bem-vindas, mas não são obrigatórias. Você pode fazê-las e depois se dedicar à meditação silenciosa. É importante também que você continue acompanhando os cursos dessa Raja Yoga para que você explore mais esse conhecimento, para que você entenda como funciona todo esse mecanismo, o que essas sensações nos dedos significam, quais chakras elas representam, o que fazer a respeito disso quando você identifica um bloqueio, um problema. Tudo isso a gente explica para vocês nos nossos cursos, que são presenciais, nos locais que tem centros físicos da Raja Yoga. Nós temos em várias cidades, várias capitais. Você pode ver se tem um endereço perto de você no nosso site, que está aí na tela. E de qualquer parte do Brasil você pode acessar nossos cursos online. Eles diferem desse nosso encontro aqui porque no curso online você vai ter acompanhamento com instrutores, pessoas experientes nessa Raja Yoga, que vão responder dúvidas e vão acompanhar todo o seu processo. Também, para se inscrever, você pode entrar no nosso site, os cursos acontecem durante todo o ano. Então, você sempre vai ter oportunidade de se unir a uma nova turma que está se formando. Bom, eu espero que vocês estejam se sentindo bem, mais elevados, que vocês tenham percebido o despertar da Kundalini. Como eu disse no começo, ela se manifesta de forma muito tímida, mas depois isso vai crescendo e a gente precisa verificar isso por nós mesmos, na nossa experiência da meditação diária. Nos digam como você se sentiu no chat, ou você pode nos escrever pelo formulário do Google, o link está na descrição do vídeo. E foi um grande prazer, e a gente se encontra no próximo domingo então. Um grande abraço, namastê, não deixem de procurar os centros da Raja Yoga pelo Brasil afora.